Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, mostrando que a palavra de Deus está perfeitamente alinhada, livro com livro, entre si. Os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo se encaixam, se ajustam e todo o Antigo Testamento mostra a história da salvação que está no Novo Testamento. Nós podemos ver a história de Jesus, podemos ver o plano de Deus em cada livro, sejam livros históricos, proféticos, poéticos, ali está a história da salvação. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no primeiro livro de Samuel. Um livro que nos conta a história do último juiz e do primeiro rei de Israel. Vamos ver o que tem a ver 1 Samuel com a história da salvação, com Jesus, com o Novo Testamento, com o plano de Deus. Porque Deus trouxe a sua palavra para salvar você, para salvar a sua família, para salvar e oferecer a salvação a todos os homens, a todos que querem. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é totalmente integrada, ela é totalmente coesa, ela é totalmente maravilhosa. E Deus trouxe um cronograma perfeito até os nossos dias. Nós vamos ver que em toda a história, Deus mostra que Ele está presente. Deus mostra que nada acontece por acaso. E nós vamos ver no primeiro livro de Samuel a consagração de Samuel. Um menino, como resposta de oração da sua mãe, desde o ventre consagrado ao Senhor. Vamos ver. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bem, Ana pede um filho a Deus. Ana está vivendo o período conturbado dos juízes, um período em que muitos líderes eram idólatras, ou levaram o povo para a idolatria. Muitos líderes estavam vivendo fora do plano e da vontade de Deus, com imoralidade, com traição, com vida de pecado. Ana sente a necessidade de um líder, Ana sente a necessidade de alguém que vai trazer para Israel a bênção do Senhor. Alguém que vai trazer para Israel o caminho e a verdade. Então Ana ora ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou entregá-lo. Eu vou trazê-lo totalmente devolvido a ti. Eu vou trazer para que ele possa ser usado por ti, que seja um homem de Deus. E eu o consagro desde o ventre. Desde o ventre. Ela falou que sobre a cabeça dele não iria passar a navalha. Isso era um voto de nazireu, isso era um voto de santidade, isso era um voto de consagração. Samuel, desde o ventre, foi separado e consagrado para Deus. E nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, é consagrado a Deus desde o ventre. Vamos ver? Olha esse paralelo. Mateus capítulo 1, de 18 a 25, nós lemos assim: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Deixe-me ler o versículo anterior, pulei um pedacinho aqui. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bem, esta é a linda história de Jesus. Desde o ventre materno, consagrado a Deus. Na verdade, ele é o Filho de Deus. Na verdade, ele não nasceu como todas as crianças nascem. Um espermatozoide, um óvulo, a fecundação, ele foi colocado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para que se cumprisse o que o Senhor falou lá no Jardim do Éden, dizendo que da semente da mulher, viria um descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A serpente iria conseguir picar em seu calcanhar, iria conseguir inocular ali esse veneno no seu calcanhar. Ele morreria. Sim, Jesus ali na cruz, ele assumiu o nosso lugar. Jesus nunca foi um pecador. Ele nunca assumiu assim a forma como pecador, mas ali na cruz ele se fez pecado por nós. Ali na cruz ele assumiu o nosso lugar. Ali na cruz ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida pela ressurreição em Cristo. Então, aqui a palavra de Deus nos mostra Jesus concebido por obra do Espírito Santo no ventre de uma Virgem Maria. Ele desde o ventre separado por Deus. Nós vamos ver que Jesus, no ventre de Maria, quando ela se encontra com sua prima Isabel, que está grávida também de João Batista, quando as duas se encontram, os bebezinhos se movem de alegria no ventre e ambas são cheias do Espírito Santo. E Maria canta uma canção magnífica. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele contemplou a humildade da sua serva, doravante todas as nações, todas as pessoas, todo o mundo, todos me considerarão bem-aventurada. Sim, Jesus foi consagrado desde o ventre. Mas também na história de 1 Samuel, nós vamos ver que o menino cresce, ele se torna um profeta de Deus, e nós vamos ver um incidente muito sério que acontece quando Samuel profetiza que Eli e seus filhos vão morrer, mas nós vamos ver como isso vai acontecer em uma guerra. E nesta guerra, quando Israel perde a guerra, a Arca da Aliança é levada para os filisteus. Deus vai punir os filisteus e o seu deus Dagom. Dagom era um deus cuja imagem de pedra mostrava metade homem e a metade peixe, como se fosse um sereio, metade homem, metade peixe. Era o deus Dagom dos filisteus. Vamos ver o que acontece. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 5.
dos versículos 1 ao 7, nós lemos assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam limiar em Asdode até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdode e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdode como no seu território. Vendo os homens de Asdode que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Bem, na história contada ali no primeiro livro de Samuel, encontramos então uma derrota do exército de Israel. Uma derrota do povo de Israel para os filisteus. Eles estavam sendo derrotados e disseram: tragam a arca, pensando: se a arca estiver conosco, ela tem a presença de Deus. Estamos salvos, vamos vencer a guerra. Só que Deus não age com amuletos. Não adianta você ter uma Bíblia aberta em cima do seu escritório, no seu carro, na sua casa, para afugentar maus espíritos. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia tem de estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. A Bíblia deve estar dentro de nós, fazendo parte da nossa vida. Então, apesar da arca estar lá no arraial de Israel, eles foram derrotados. E os filisteus pegaram a arca, levaram triunfantes para Asdode. E quando a arca chegou, o Deus deles, de bruços diante da arca, puseram em pé, no dia seguinte, as mãos e a cabeça cortados no limiar. Era Deus dizendo: não brinquem com as coisas de Deus. Hoje nós vemos a falta de temor do Senhor. Hoje nós vemos as pessoas brincando, debochando, escarnecendo de Jesus e do povo de Jesus, da palavra de Jesus, escarnecendo de Cristo e dos cristãos. Não brinquem. A palavra de Deus nos mostra aqui o que aconteceu com Dagom, e com o povo houve tumores e ratos. Houve tragédia e muita morte. Mas nós vamos ver que isto é um paralelo com o final da história que a Bíblia nos conta. O juízo de Deus sobre a idolatria e a imoralidade. O juízo de Deus. Não se deve brincar com as coisas de Deus. Olha o que está escrito no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 2, de 20 a 23. Nós vamos ver aqui essa palavra dizendo: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, que ela não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo
as vossas obras. Aqui Deus está falando a uma das igrejas, a uma das 7 igrejas do Apocalipse, ali da Ásia. E o Senhor está falando sobre a igreja tolerar quem ensine a prostituição, quem ensine a imoralidade, quem ensine a idolatria. O Senhor está dizendo aqui que Ele haveria de julgar. Um juízo forte. Ele diz, vou prostrar essa mulher de cama e matarei os seus filhos e todos aqueles que se prostituem com ela, todos aqueles que adulteram a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que a prostituição e a imoralidade estão sendo considerados toleráveis. Estão pregando o amor de Deus. Sim, Deus é amor. Sim, Deus ama. Mas Deus não tolera o pecado. O pecado é julgado. O juízo de Deus vem sobre o pecado e todos os que proclamam o pecado e a mentira. Então, aqui nós vemos esse paralelo com o primeiro livro de Samuel. Deus mostrando quem Ele é aos inimigos, aos filisteus e também ao seu povo. Porque nós vamos ver nessa história contada da arca, que quando ela é trazida de volta num carro sobre vacas, ali vem trazendo num carro novo, a arca vem e o pessoal de Kiriat Jearim, 70 homens, com toda irreverência, abrem a arca para ver o que tem dentro. São mortos, 70 homens, por causa da sua irreverência para com Deus. Temos de pensar no juízo de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a palavra de Deus tem que ser levada a sério. Não é brincadeira. Deus não está brincando, não está perdendo tempo em escrever coisas sem nexo, sem sentido, absolutamente. Nós vamos ver que em 1 Samuel houve o pedido de um rei semelhante aos terrenos e houve a rejeição do Senhor como rei. É no primeiro livro de Samuel que nós vamos ver descrito isso, o povo pedindo um rei. O povo pedindo que um rei, como de todas as nações, reinasse sobre Israel. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 8, vamos ver esse pedido de um rei. Está escrito, então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Bem, aqui o povo pediu a Deus um rei. Deus ia dar um rei. Deus planejou um rei. Deus planejou a monarquia, tanto que nós vemos que Moisés fala no capítulo 17 de Deuteronômio que eles haveriam de ter um rei. Quando vocês tiverem um rei, deve ser entre seus irmãos, o rei deve fazer isso, isso, isso. Deus já havia planejado isso, mas ainda não era o tempo e o povo pediu a Samuel, dá-nos um rei. Queremos ser como todas as nações, queremos um rei que nos governe. Sabemos que vamos ter prós e contra, vamos ter coisas que nós não queremos, mas desejamos ter um rei. E então Samuel está muito triste e diz, Senhor diz,
Não é a ti que rejeitaram, mas é a mim. Nós vamos ver que Jesus, ele também foi rejeitado. Quando, diante de Pilatos, Pilatos disse: tu és o rei dos judeus. Ele disse: tu dizes, eu para isto nasci, para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus não descartou de ser o rei dos judeus, de ser o rei dos reis, mas a condenação do Senhor como rei dos judeus, eles gritaram: não queremos que ele reine sobre nós. Não queremos Jesus, nosso rei é César. Não queremos Jesus. Não queremos Jesus. E aqui o Senhor disse para Samuel: eles estão rejeitando a mim. Mas no plano eterno de Deus, no reino de Deus, há um rei. E esse rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isaías capítulo 9, de 6 a 7, nos fala deste rei. Olha o que está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros e o seu reino não terá fim. Esse menino que nasceu tem o governo sobre os seus ombros, o governo de toda a terra. No Salmo 2, o pai diz ao filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós vimos Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele entra em Jerusalém aclamado como Rei pela multidão. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. As pessoas tiram suas capas, põem no chão, os discípulos põem para Jesus passar, montado num jumentinho, entrando pelo portão dourado em Jerusalém. Aclamado: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Ele é o Rei. Em Apocalipse nós vamos vendo o Senhor coroado com muitos diademas, muitas coroas, não apenas uma, muitas, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Rei escolhido do Senhor, o Rei Todo-Poderoso. E somos os seus súditos, somos o seu povo, somos a sua noiva, somos um com Cristo. Então, 1 Samuel nos fala de um rei para Israel e no Novo Testamento nós temos Jesus como este rei, da descendência de Davi aqui na terra, mas o Filho de Deus. E Jesus como rei tem os seus súditos. Você faz parte do reino de Deus? Você tem o seu nome como um dos súditos do reino de Deus para entrar pelas portas no reino celestial e gozar de todas as maravilhas e cear com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Que tal entregar sua vida a Jesus agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Reconheço que Tu és Deus, ó Jesus, o Filho de Deus. Reconheço que o Senhor deu a vida ali na cruz do Calvário em meu lugar e que o Teu sangue vertido me purifica de todo o pecado. Lava-me, Senhor, limpa-me,
transforma-me. Dá-me o Teu Espírito Santo para que eu possa viver uma vida na Tua presença de santidade, de paz, de graça, de amor. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu enquanto viver. Toma minha vida em Tuas mãos. Toma minha casa, minha família. Sou Teu para sempre. Recebe-me, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O que temos de fazer é dar a Ele nossa vida. É ser súditos do Seu reino e fazer a Sua vontade. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!